Om Dashivasamaranam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomavda Vyapta Vihaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshnaham Om Shanti 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 Om. Namastê. Ok. Capítulo 8. Nós estamos vendo o desdobramento, né, dos versos que respondem aquelas questões do Arjuna, né? Algumas delas eram questões puramente técnicas, explicando os termos sânscritos, que muitos termos distintos se referem ao mesmo princípio, ou ao mesmo conceito, né? O mesmo fator, né? A mesma coisa, né? E, e aí depois aquela questão que deu origem ao capítulo 8, que é a questão do Arjuna a respeito do porquê, da importância de nós pensarmos em Ishvara no momento da morte, né? Então, isso nos trouxe a esse tema mais esotérico, né, que não é realmente relevante, mas é informativo, né, é mais acadêmico, informativo. E como o Gita é uma síntese dos Vedas inteiros, né, e os Vedas contêm alguns elementos mais esotéricos, então essa passagem esotérica aparece também no Gita, né, disponibilizada pelo Krishna Guru. Aí nós vimos que o indivíduo que faz o Passana, né? O Passana focado em Saguna Brahman, Saguna Ishvara, é um indivíduo que não entrou realmente no Shravana Manana Nididhyasana do Vedanta, permaneceu na dualidade, né? Criatura, criador, né? Meditando, utilizando como objeto de meditação esse Deus, o Criador, colorido pelas gunas de Maya. Então, ele permanece focado. Por qualquer motivo, ele não se sente seguro de entrar no Yana Yoga do Vedanta. Ele permanece na yoga de formato triangular, a criatura lembrando do seu Criador e tentando compreender a natureza e as leis desse Criador de modo a se comportar de modo harmonioso e assim desenvolver as qualificações necessárias para passar para o modelo binário, que é um modelo que realmente liberta o indivíduo do samsara, né? Eu sou Brahmana, a consciência, a única realidade, e o mundo aparente é simplesmente uma mera sobreposição que não me afeta. Então, esses sagunas, upasakas, né? Eles meditam em Ishvara, né? Em Saguna Ishvara, e eles deixam o corpo físico no momento da morte com uma mente saturada, como nós vimos, né? nesses vritis, nesses pensamentos, nessas contemplações. A gente pensa naquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que nos atrai, aquilo que nos interessa. E um devoto de Ishvara é aquele que desenvolveu uma paixão total, né? Uma devoção total por Brahman, pelo Criador, como Saguna, Brahman, Saguna Ishvara, de tal modo que a sua mente é saturada, é uma obsessão, né? Assim por dizer, né? Você pode ter uma obsessão por investigar e querer compreender a natureza do eu ou a natureza do Criador. Se procura, dentro desse processo, a investigação da natureza do ego, do eu, da mente, do intelecto,
ou a natureza de Deus. Qualquer que seja o caminho, eles precisam, no final das contas, serem encontrados, como se diz, mergem, né? Uma confluência, né? A devoção deve nos conduzir ao autoconhecimento e o autoconhecimento precisa nos conduzir a uma devoção total a respeito desta compreensão final. Nós vimos que no Chandogya se dizia que existem, durante essa passagem do corpo, existe até mesmo alguns devatas que vêm acompanhar as almas individuais não encarnadas, né, que apenas deixaram o corpo físico, para as suas respectivas devidas lokas, né? E, nesse sentido, nós vimos que existem caminhos de luz, que é apresentado aqui como caminho de muita luz, e o caminho mais sombrio, né? Ele faz a analogia entre o sol, que brilha, né? E o sol, que reflete na lua, como brilhando também, mas de modo menos brilhante e mais sombrio, né? Então, qual seria um caminho luminoso? O caminho mais luminoso é aquele caminho que conduz o indivíduo a Brahmaloka, né? E aquele menos luminoso é que conduziria o indivíduo, a alma individual, a umas locas intermediárias, umas dimensões intermediárias entre essa e a loca mais superior, que é Brahmaloka. São os céus, né, como nós dizemos, né? Quantos céus existem? Dizem que existem 7 acima desta ordem dualista na qual nós experimentamos o corpo, a mente e o mundo físico-material. Então, essas locas, elas também são locas materiais, né? Também são dualidade, onde existe a alma individual através de determinado corpo, né? Corpo sutil. Desses corpos, ela está experimentando uma forma de dualidade sutil nessas assim ditas locas ou dimensões espirituais. Então, o caminho mais brilhante nos conduziria, né? Não nós, porque nós não estamos interessados nessa viagem de ida e volta, nós estamos interessados numa viagem só de ida, não, né? Nós do Vedanta Brasil não queremos viajar para lugar nenhum, né? Nós queremos, né, simplesmente remover essa ignorância a respeito da nossa real natureza livre, infinitamente livre, ilimitada, independente, desta sobreposição que ocorre, né? Nós queremos resolver tudo isso aqui, nesta ordem física material, neste Vyavahārika, através deste corpo físico e deste intelecto humano. A gente não quer nem ir a Brahmaloka, porque a gente não sabe. A gente pode, né, produzir tanto punho espiritual que me conduza ao Brahmaloka, mas quando eu estou em Brahmaloka, ainda assim, eu vou ter que encontrar o Jnana Yoga do Vedanta, recebendo os ensinamentos diretamente de Brahmaji. E se eu não passar no teste, né, eu tenho que voltar para cá. Então, até mesmo a viagem para o Brahmaloka, ela não é uma viagem garantida só de ida. Naturalmente, a gente vai com um bilhete só de ida, pensando que a gente não precisa voltar, mas ainda assim, apesar de Brahmaji ser dito, né, o grande guru, o Sadhguru, guru, né, perfeito, né, ainda assim o indivíduo may be sujeito a alguma ignorância, né, alguma incapacidade de assimilar o conhecimento diretamente vindo de Brahmaji, né? Então, o objetivo nosso é não viajar, mas simplesmente o quê? Nós queremos nos dissolver como almas individuais, porque o que é uma alma individual são os nossos quereres e não quereres, os nossos desejos né, e aversões e medos, né? Nossos gostos e desgostos. Uma alma individual nada mais é do que um corpo de vasanas que se manifesta a nível consciente, produzindo então um corpo físico material para interagir com esta ordem física material. Então, são as vasanas que precisam ser dissolvidas na luz do autoconhecimento. Então, isso pode ser feito aqui, deve ser feito aqui, nesta ordem, para a gente evitar uma viagem que depois nos traga de volta aqui para recomeçarmos
com um corpo novo, num tempo novo, num espaço novo, circunstâncias, quero dizer, novas, e etc., né? E depois de estar, né, curtindo um bom tempo, né, umas boas férias, né, numa dessas spiritual, como se diz? Uh, eu esqueci o nome. Nessas spiritual locas, em curtindo a felicidade mais elevada que existe, ainda assim o Punya, ele ainda mais cedo ou mais tarde ele vem exaurido, e uma vez exaurido, o indivíduo precisa retornar. E aí ele vai o quê? Ah, meu Deus, eu estava vivendo tão bem, né? Sem esse corpo físico. Esse corpo físico é simplesmente uma coisa, é um fardo, né? Para a gente arrastar, né? Ele deixa de ser um fardo na medida que ele se torna, ele obtém o benefício da sabedoria espiritual. Aí ele é um instrumento maravilhoso e bonito, né, para a gente experimentar essa ordem aparente que tem o seu encanto, embora seja uma ilusão, né? Aí a gente volta, oh meu Deus, esse corpo físico tem que arrastar ele adoece, ele enfraquece, ele pesa, né? Ele não me permite voar, não me permite muitas coisas. Os mosquitos também gostam desse corpo físico, né? Ele é sujeito a tantas limitações, mas ainda assim eu precisei voltar. Eu acredito na inteligência suprema deste Ishvara, deste Lorde do universo aparente, este Lorde aparente deste universo aparente, no qual este corpo-mente aparente interage com este Dharma field aparente, né? Eu acredito que tudo isso é desenhado inteligentemente. Então eu dou uma choradinha no início, né? Quando eu abro os olhos e vejo que eu estou de volta neste mundo físico, eu choro, né? Como que dizendo, oh não, de novo não, de novo não, de novo não. Mas aí eu acostumo, eu aceito, eu tenho boas vasanas espirituais e eu começo a aprender a aceitar tudo como uma oportunidade. Ok. Então, esses são os dois caminhos, o mais brilhante e o menos brilhante, brilhantes. Pelo primeiro, alcança-se o mundo do não retorno, por este último se volta novamente. O caminho mais brilhante é aquele que conduz ao Brahma Loka, que não necessariamente é um caminho sem retorno. Os outros intermediários, os outros céus intermediários servem somente para a gente desfrutar e curtir um pouco de punha espiritual. O mais brilhante é aquele no qual o Saguna, o Pasaka, aquele que fez o Pasana, focado na natureza Saguna de Brahman, ele vai para Brahmaloka e lá ele tem uma grande possibilidade de obter a libertação do samsara. Significa não mais se dissolver em Brahman como Brahman, não permanecendo sujeito a mais nascimentos nesta ordem física. Krishna está dando nome a essas lokas, né? Ele indicou alguns deuses que administram essas lokas, etc. Ele menciona Krishna Marga, significa o caminho menos brilhante. Eu não entendi bem porquê dessa escolha deste caminho. Marga que significa caminho. Krishna Marga, o porquê Krishna Marga significa o caminho menos brilhante. Hum. E Sukla Marga significa o caminho brilhante. E existem deuses administrando tudo isso, né? Nós estamos falando de céus, né? Imaginem aqueles indivíduos que sempre violaram o Dharma, que sempre, né, viveram, né, dedicados somente para os seus interesses pessoais, ao ponto né, de simplesmente fazer aos outros aquilo que ele não gostaria que fosse feito a ele. Ele se torna uma pessoa espiritualmente criminosa, suicida. Esses indivíduos, eles se movem para baixo, para ordens ou locas inferiores, no qual eles vão exaurir o quê? Eles vão exaurir papas, né? Não é o caso de ninguém de nós no Vedanta Brasil, nós somos pessoas religiosas, espirituais, dármicas, pelo menos fazemos esforço enorme, né?
mas aqueles que declinam ainda mais experimentarão locais even mais inferiores, no qual este sofrimento, essa dor emocional será experimentada ainda mais intensamente como modo de exaurir ou esgotar, né, papas, esgotar um certo nível. Depois eles voltam para cá para esgotar ainda mais. E quando foram criadas essas duas vias, esses dois caminhos, né? Esses dois margas foram criados exatamente no momento da criação do universo. O universo, quando ele é criado, ele é criado, ele não é criado exatamente como se diz em 7 dias, ele é criado no momento e tudo ocorre simultaneamente. Até mesmo as escrituras reveladas, elas existem embutidas como o conhecimento, a inteligência espiritual dessas leis espirituais, kármicas espirituais, né? E que vem junto com a estrutura de todas as locas, superiores e inferiores, né? E dentro do âmbito desse como se diz? Nossa, minha linguagem está meio cansada hoje. O network de estradas, o network de estradas e margas e caminhos, né? Tudo isso foi criado junto com o universo. O universo é um sistema integrado que existe, né? Cosmos é uma palavra que eu gosto de usar mais, porque dizem que existem muitos universos paralelos, todos eles constituindo o cosmos, né? Então, tudo isso é criado no momento da criação, a inteligência suprema projeta aparentemente tudo isso, e existem essas rotas ou caminhos. Todas as sadhanas espirituais também foram criadas simultaneamente, porque existem todos os tipos de sadhakas, de aspirantes espirituais, né? Tudo foi dado junto com o quê? Com os seres humanos. Os seres humanos são o motivo e a razão, segundo as nossas escrituras, para este cosmos aparente. Nós, né? Nós estamos aqui assinando o requerimento, né? Não, eu quero experiências assim, assado. Essas são minhas vasanas, né? Eu acredito na dualidade, eu acredito que determinadas coisas deste mundo, Nietzsche, ainda possam me completar, me resolver, me conduzir à felicidade eterna. Então, eu vou, né, alimentando, nutrindo esta ordem aparente através da minha crença de valor e de realidade nesta projeção aparente, né? Então, o Jiva, que é parte integrante, é co-criador, como eu costumo dizer, né? Ele aparece tudo junto. Esta é a teoria da criação instantânea, da projeção instantânea. Tudo isso veio junto. E junto com os buscadores espirituais, os aspirantes espirituais, vêm esses sadhakas, né? Aqueles praticantes dessas sadhanas espirituais, né? Vêm eles, aqueles interessados por diferentes tipos de práticas espirituais, né? Entre elas, a prática espiritual para ganhos materiais, mundanos, e a prática espiritual puramente para elevação espiritual, né? E aqui nós já abordamos isso, né? O mundo do retorno, não retorno. O Swami ele coloca isso em termos de liberação gradual, né? Eu diria que talvez um termo mais propício para a nossa língua portuguesa seria a liberação indireta, tá? A liberação direta é a liberação aqui e agora, enquanto encarnado, neste corpo físico, nesta ordem física material, é a liberação direta. Indireta seria assim, não, eu não tenho a possibilidade de obter este autoconhecimento que liberta aqui,
mas eu vou permanecer investido nesta minha busca pela compreensão do Deus Saguna, porque eu ouvi dizer que indo para um desses céus mais elevados, né, o Brahmaloka, lá eu vou obter a libertação. Então, a libertação indireta, né? A libertação jamais é gradual, porque o processo gradual é o processo de qualificação, desenvolvimento de qualificação, purificação, refinamento do corpo-mente. Este é gradual, mas o autoconhecimento e a libertação é um fenômeno imediato, né? Ele simplesmente ocorre, não gradualmente, do mesmo modo que a fruta madura cai subitamente, ela não cai gradualmente, né? Qualquer que seja a fruta, quando ela amadurece, ela simplesmente cai. Então, esta liberação indireta, passando por Brahmaloka, como se fosse um estágio final, né, intermediário, no qual o reconhecimento, o autoconhecimento súbito ocorre. Então, um é um processo de, ele está colocando em termos linear de espaço e tempo, né, uma parada no meio, né? Um é um processo simplesmente direto, chamado Jiva Mukta, de obter o autoconhecimento e a libertação enquanto encarnado neste corpo físico, né, aparentemente real, né, a compreensão da realidade, muito embora estejamos ainda, né, associados à irrealidade, né? Então, este é o Jiva Mukta, que é o reconhecimento direto, né? O indireto, ele passaria por essa viagem, o Swami sugeriu, ele faz propaganda sempre da Índia, usar Indian Airlines. Se você for, vai com Indian Airlines, a Índia é a capital espiritual do mundo, né? Então, usa um voo desses aí, e aí você vai lá encontrar o famoso Brahmaji. Ok. Então, se diz novamente que nos outros locas intermediários, ou se ele for até Brahmaloka e não compreender os ensinamentos, nem mesmo vindos diretamente de Brahmaji, nem mesmo, né, livres da associação com o corpo físico muito limitado, se ele não obtiver, ele ainda assim, ele retorna. Tudo isso é discutido nos Brahma Sutras, né? Então, Brahma Sutra é o quê? São textos com o objetivo de comentar, analisar, esclarecer mais ainda as revelações das escrituras védicas vedânticas, tá? Então, os Brahma Sutras abordam não somente os comentários e elucidações dos ensinamentos do Veda Anta, né? Mas também dos ensinamentos dos Vedas, ok? Então, os Brahma Sutras são escrituras muito profundamente, né, minuciosamente elaborando, né, e explorando essas revelações, tentando estabelecer a lógica, né, uma lógica convincente, muito embora tantas dessas análises elas não sejam relevantes para o autoconhecimento, tá? Eles não são. Existe, como eu disse no outro dia, né, existem ensinamentos do Vedanta que são especulações, porque eles não são verificáveis, mas ainda assim como eles foram revelados através dos Vedas, nós temos grande respeito por eles, mas a gente não se interessa muito por eles, porque nós somos Yan Yogis interessados em moksha, em autoconhecimento e a libertação desta condição humana, né? Então, existem conhecimentos, por outro lado, que são muito relevantes porque eles são simplesmente análises, né, das nossas experiências do dia a dia que precisam ser reexaminadas sob a luz dos ensinamentos do Vedanta. Porque o objetivo aqui é você estabelecer a sua identidade como consciência infinitamente ilimitada, né?
e, e infinita, transferindo assim o seu senso de identidade do corpo-mente limitado para a consciência ilimitada. Então, existem esses ensinamentos que realmente irão ajudar o intelecto humano a compreender essas revelações que estabelecem clara e logicamente aquilo que nós somos. Naturalmente, aquilo que nós somos é o mais sutil do sutil, porque é livre de qualidades e atributos, mas ainda assim, a lógica é impecável, ela irá nos ajudar a aceitar, tá? A gente pode até obter esse autoconhecimento sem uma lógica sólida que o contenha, que o estabilize, né? E ainda, mas quando você tem esse corpo de conhecimento completo, né? Mais uma vassana espiritual que te compele realmente a investigar a natureza do eu, porque o eu, né? Identificado com o corpo-mente, ele sofre todo tipo de limitação, né? E desconforto e dor. A dor do samsara é uma dor psicológica devido a esta identificação equivocada. Então, nós temos, o Vedanta apresenta aqueles ensinamentos que realmente transformam. Existem outros ensinamentos que são muito sutis, como aqueles, né, referente à natureza de Maya, entre outras coisas, que eles são mais filosóficos, né? Eles parecem ser filosofia. Existem diversos tipos de ensinamentos ou ângulos dos ensinamentos do Vedanta, até mesmo esses ensinamentos mais esotéricos que pertencem aos Vedas, não ao Vedanta, tá? Ele aparece aqui porque o Bhagavad Gita é uma síntese dos Vedas, ok? Então, o que nós queremos não é um conhecimento acadêmico, informativo, esotérico, a gente quer o conhecimento que realmente irá neutralizar como é que se diz, enfraquecer este meu senso de identidade no corpo, na mente como a mente. A gente precisa dos ensinamentos que irão atacar aquela ignorância cósmica, entendeu? E o Vedanta os apresenta realmente como um meio de libertação. E um guru não acadêmico é um guru que expõe os ensinamentos principalmente deste ângulo, tá? Ok. Após análise elaborada no Brahma Sutra, foi estabelecido que a hora da morte não determina o rumo da viagem, mas é a qualidade de vida que determina. Porque aqui ele falou sobre algumas coisas envolvendo diversas palavras sânscritas e isso e aquilo, que deu margem a muita confusão, que parecia indicar que o horário, determinado horário, se você morrer naquele horário, você vai para Brahma Loka, né? Então seria muito simples, né? Você fica com o horário ali, né? Você pede para alguém apontar uma arma para você. Quando chegar aquele horário que te conduz ao Brahma Loka, você fala assim: agora você me mate, ou eu, se eu estiver consciente, eu cometo suicídio, aí eu vou para o Brahma Loka. Então são coisas absolutamente absurdas, né? Mas ainda assim, como existe confusão, esses conceitos eles vão impregnando na cultura védica e as pessoas começam a viajar, né? Ah, não, eu tenho que morrer nessa hora, porque aí eu vou para o céu mais elevado. Então, o Swami está dizendo isso tudo é bobagem. Então, o Brahma Sutra ajudou as pessoas a compreender que tudo isso é bobagem. É a qualidade da vida que determina a loca na qual eu me encontrarei após ter deixado esse corpo físico, né? O Swami diz: eu não vou entrar em detalhes, e eu muito menos, porque eu não estou lidando com estudantes de origem hindu, que estão confusos com essas ideias, estou lidando com pessoas do Brasil ou do Ocidente, que não são nem mesmo familiarizados com nada disso. Portanto, nunca interprete esses versos da hora da morte como se fosse literalmente um fato. Quantos criminosos morrem durante esse período, né, do norte do sol? Todos receberiam, então, o caminho brilhante? Não, não faz nenhum sentido. Verso 27, tendo conhecido
esses dois caminhos, o caminho mais brilhante, o caminho direto a Brahmaloka, que me conduz, né, à liberação indireta, de qualquer modo, ou o caminho que me leva a lokas intermediárias, que 100%, com garantia total, me trará de volta a esta ordem na qual nós acabamos de deixar o corpo, digamos assim. Tendo conhecido esses caminhos para essas lokas, que os yogis não se iludam, né? Krishna diz para todos nós, ó Arjuna, seja comprometido com a Upasana todos os momentos da sua vida. Não acredite que existe atalhos ou a possibilidade de driblar o sistema Ishwara. Não desenvolva essas fantasias infantis. Somente esse desejo ardente que te compele a contemplar a natureza de Deus, né? Seja ele Saguna e, no final das contas, Nirguna, como a sua própria natureza, somente este impulso espiritual, esta tendência espiritual, esse esforço espiritual, irá te conduzir a nenhum caminho ou o caminho da luz total, que vá a Brahma Loka sem retorno, né? Aqui, mais uma vez, ele não está falando de Yana Yoga, mais uma vez, ele não está falando de Jiva Mukta, eu estou introduzindo o Jiva Mukta para ressaltar, né, mais o fato de que isso tudo não interessa muito a nós, a menos que eu esteja enganado, a menos que alguns de vocês queiram realmente viajar para uma desses locos superiores. Ele fala, tendo conhecido esses dois caminhos, no verso 27, quais são os dois caminhos? O caminho mais brilhante e o menos brilhante. O mais brilhante é que te leva diretamente a Brahmaloka e o menos brilhante às lokas intermediárias. Portanto, yogi, não se ilude. Saiba que esses caminhos eles serão determinados pela qualidade da sua mente, a qualidade das suas vasanas, não, e não pelo horário da sua morte. Esteja comprometido, portanto, por essa investigação da natureza, de Saguna Deus, de tal modo que você possa alcançar esse caminho direto a Brahmaloka, e, caso contrário, uma parada intermediária que trará você de volta a esta ordem física material. Mais uma vez, ele está discutindo os dois caminhos, porque neste verso ele não aborda o Jnana Yoga, tá? O Jnana Yoga é o quê? É simplesmente uma contemplação, nididhyasana, né? É o Passana nididhyasika. Ela é uma contemplação dos ensinamentos que revelam a real natureza de Nirguna Brahman como exatamente a minha real natureza, portanto, eu sou de natureza Brahman, eu sou de natureza ilimitada e infinita. Então, este é o Jnana Yoga do Vedanta que não é abordado no capítulo 8. Um buscador inteligente que não se confundirá em relação ao caminho da ação e o caminho da meditação no Senhor. Se eu deveria me tornar um ritualista, eu também deveria incluir o passe. Então, aqui ele... Ok. Como eu passei um pouco por cima esses outros versos aqui, aqui ele parece estar indicando dois caminhos aqui, que não é o caminho direto para Brahmaloka ou o caminho para as lokas celestiais intermediárias. Não. Aqui ele está indicando dois tipos de sadhanas, ok? A sadhana da ação ritualística, né? E a sadhana da meditação, contemplação ou upasana, tá? Vocês lembram? Isso ficou bem estabelecido na aula anterior, tá? Quando ele fala sobre karma, 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 ele não se refere ao karma yoga, ele se refere aos sadhakas religiosos que fazem ações, né? Ações físicas e verbais
as assim ditas pujas ou rituais védicos, né, para obter punya espiritual. Então, um caminho é o caminho da ação verbal e física ritualística para obter punya espiritual. E a outra é o quê? A outra é um outro tipo de sadhana, que é muito mais elevada, que é a contemplação da natureza saguna de Deus, tá? Então, uma é você só precisa repetir determinadas mantras, alguns exercícios, algumas tecnologias espirituais que eles oferecem, faz isso e aquilo, gira em torno, pá, volta para cá, pá, repete isso. Você vai fazendo essas práticas ritualísticas para obter ganhos mundanos. O outro, ele quer compreender a natureza do Criador Saguna, Deus, e é muito superior do que esses caminhos através das ações ritualísticas, né? Portanto, escolha a meditação ao invés das práticas ritualísticas ou Arjuna. Okay. Aqui ele diz, o yoga significa, porque aqui ele diz assim, no verso 27, ó Arjuna, tendo conhecido esses dois caminhos, nenhum yogi se ilude. Que esse yogi aqui é longe de ser o Jnana Yogi, né? E é longe de ser o Karma Yogi, tá? Ele diz que este yogi aqui, ele se refere, onde é que eu estou? A discriminação, yoga significa a discriminação, um discriminador, um buscador inteligente que não se confundirá em relação ao caminho da ação e o caminho da contemplação, meditação, tá? Então, esse yogi que ele fala assim, nenhum yogi se iluda. É um yogi é o que é aquele com a capacidade de discriminação, tal qual capaz de não fazer confusão entre o caminho da ação e o caminho da contemplação, meditação. O caminho da contemplação, meditação é infinitamente superior do que o caminho da ação. Este caminho da ação, o Karma Marga, ele não tem nada a ver com Karma Yoga, como eu tenho, né, enfatizado de novo. O Karma Yoga é de uma outro planeta, de uma outra dimensão. É simplesmente através das ações do dia a dia, o indivíduo está fazendo, né, uma prática espiritual muito elevada, porque ele está tão focado em Saguna Ishwara que ele vê o universo manifesto como a expressão do Senhor, ele vê as suas ações como dedicadas ao Senhor, e ele vê o parábada que o Senhor lhe concede como praçada, como oportunidade. Então, Karma Yoga é tudo uma outra coisa. Aqui nós estamos falando de Karma Maga, o caminho das ações ritualísticas, e o Passana Maga, que é o caminho da meditação. Então, seja um passaka e não seja um karmi espiritual, um karmi religioso. Se eu deveria me tornar um mero ritualista, se eu também deveria incluir o pássaro. Se eu me encontro numa posição na qual a meu esforço espiritual é mais voltado para práticas de ação com o objetivo de punha ou de resultados favoráveis, né, através de pujas, ritualismos, orações, isso e aquilo, que eu também inclua o estudo e a contemplação da natureza de Deus, que é o primeiro passo para me tornar realmente um candidato a moksha. Né? Vocês estão compreendendo? Portanto, se eu tiver que me tornar um karmi, fazedor e desfrutador de ações religiosas, ou se eu deveria me tornar um pasaka, um meditador, que não exista dúvida na sua mente, seja um upasaka, um meditador. Arjuna, você pertence a qual grupo? Você quer fazer coisas para obter experiências como resultados, punya, ou você quer compreender a natureza de Deus? Krishna diz a Arjuna, presumo que você seja um buscador superior, né? Um buscador inteligente. Então, o que você vai fazer
torne-se um Passaca, um meditador na natureza saguna de Deus, né? Portanto, em todos os momentos, ó Arjuna, escolha a contemplação e vá gradualmente deixando para trás as suas atividades ritualísticas fundadas nas ações físicas e verbais. Escolha o Passana. Aí ele fala, naturalmente você tem que fazer ações, mas as suas ações, elas não precisam, né, serem separadas do seu esforço espiritual, que as suas ações, seus papéis, os seus deveres sociais sejam permeadas por esta atitude religiosa espiritual que fez de você agora um karma yogi. Seja um karma yogi, portanto, né? Eu estou editando um pouco, né? O karma continua, mas permeado pela fragrância, né, do karma yoga, que requer uma profunda compreensão a respeito da natureza de Saguna e Ishvara. Portanto, comece a estudar o Gita, comece a meditar na natureza Saguna de Ishvara e faça Saguna e Ishvara, o passa na meditação, nos atributos de Deus, até que você compreenda Deus em sua totalidade e não somente Deus, se compreenda o seu relacionamento em relação a Deus, as suas leis, os seus princípios. Assim você se torna um karma yogi do ponto de vista intelectual e gradualmente esta compreensão cognitiva irá produzir a fragrância que é o espírito de apreciação, devoção, reverência, paixão, amor, né, e dedicação de minhas ações e aceitação daquilo que o Lorde me apresenta como frutos, né, como oportunidades para, né, me elevar espiritualmente. Esteja comprometido com o Passana. Saguna Ishvara Upasana. Aqui devemos ter muito cuidado quando me pedem para escolher entre karma e upasana. Eu tenho que escolher o upasana, mas lembre-se que no capítulo 8 do Gita, Yana não está sendo apresentado. Ele não está competindo a esta eleição, né? Aqui apresenta karmas ritualísticas e meditação, karmas, ações verbais e físicas dedicadas ou dirigidas para Saguna Brahman, mas não, eu não quero ficar fazendo coisas verbais e físicas, né? Como rituais de doações ao Senhor, oferendas ao Senhor. Eu quero compreender a natureza de Saguna, Deus. Então, nós temos duas práticas, dois caminhos, né? Aqui eles não estão entrando, Gita, o Lord Krishna não está entrando no yana do Vedanta, né? Yana Yoga, que é a compreensão da natureza nirguna através do Shravanam Manana Nididhyasana. Se Yana entrasse na cena, então nós diríamos que o Yana é superior ao Karma e superior ao Upasana, como nós sabemos, né? O Yana Yoga é a yoga mais elevada, a yoga sem caminho, porque ela é sem percurso, é uma yoga de compreensão. O desenvolvimento das qualificações envolve um certo tempo linear, mas a compreensão ela ocorre sempre de modo instantâneo, né? Portanto, você deve se lembrar que Yana não foi abordado no capítulo 8, nós já vimos isso. Yana do Vedanta é simplesmente a contemplação nididhyasana na natureza nirguna Brahman, que produzirá o conhecimento Yana a respeito da natureza infinita de Brahman, como sua real natureza. Isso não é abordado aqui, será abordado no capítulo 9. Ainda bem, eu estou, né, querendo que esse capítulo 9 chegue rapidamente, porque eu não sei vocês, mas eu já estou pronto para ele. Escolha o Passana.
Então, com isso, Krishna conclui a discussão sobre esses dois caminhos, da ação e da contemplação-meditação, como também os dois caminhos dos viajantes, aquele que vai pelo caminho mais luminoso e menos luminoso, etc., etc. Somente Deus, ah, o caminho direto é aquele que te porta diretamente à loca de Deus, sem escalas, né? Este é o tema desse capítulo. O tema é Krama Mukti, se alcança Deus diretamente. Mas diretamente mesmo você obtém Deus sem fazer nenhuma viagem, nenhum percurso, né, nenhum caminho. Este é o Jiva Mukta, que será abordado no próximo capítulo. Tendo conhecido e praticado, né, o Passana, esse yoga vai além de todo aquele Punya Pala que é prometido em relação aos estudos dos Vedas. Tá vendo? Aqui ele fala as Vedas. Os Vedas é que apresentam tudo esses conceitos, né? Que compelem o indivíduo, né, a fazer muitas pujas e práticas, né, para percorrer este caminho aos céus mais elevados, que envolve práticas de austeridades, práticas de muitas ações de caridade, né? Existem muitas práticas nesse nível da ação física e verbal. Este indivíduo, ele alcança, assim, a morada suprema e primordial. Mas o yogi realmente avançado, como Arjuna, né, e nós do Vedanta Brasil, nós queremos ir além de tudo isso, né? Nós não estamos mais interessados neste Punya Pala que é prometido pelos Vedas, né? Ok. Tem muita repetição desses conceitos. Então, Deus, o Brahma, né, descrito como a morada suprema, ah, essa é a glória deste Deus Supremo. Krishna diz que esse resultado é o maior que todo o Kamapala, que é o resultado de obter este encontro com Brahmaji no seu Brahmaloka. Vai agradecer. A Krishna diz que esse estado maior, né? Passaram é maior de todos os karmas. Ok. Devoção ao conhecimento é a forma mais elevada de karma. A devoção ao conhecimento é a forma mais elevada de karma. É um karma intelectual, o estudo e contemplação na natureza de Saguna Deus. A realização de rituais, tapas, práticas de diversos tipos de austeridades, etc., etc., doação, caridade, tudo isso, né? E muito mais, também é disponível e prometido como punyas, né? Resultados favoráveis. Assim, o Veda promete punya pala, mas Tat Sarvan até aí vai além de Palam, porque Karma Palam irá produzir o paraíso finito, né? E o Passana Palam pode produzir o Deus infinito. Então, ele está fazendo uma distinção, mais uma vez, entre karma e karma palam, de todas as ações físicas, verbais, ritualísticas, como nós vimos aqui, que irão produzir esses paraísos intermediários, e a meditação, o passo, a contemplação na natureza de Deus, irá nos conduzir a um Deus infinito, o famoso Brahmaji, no Brahmaloka. E, portanto, Arjuna, não perca essa oportunidade, seja um meditador, contemplador na natureza saguna de Ishvara, abandone essas práticas ritualísticas, que você se lembre que o Senhor, de Senhor o tempo todo, então você alcançará a libertação. Assim, Krishna também respondeu indiretamente a sétima pergunta
a lembrança de Deus na hora da morte. Como que você vai obter essa lembrança de Deus na hora da morte? Desenvolvendo uma vassana por Deus, uma vassana investigativa a respeito da natureza de Deus, né? Quando a gente, né, quando a gente deixa o corpo, depois de muitas décadas, um corpo já envelhecido, etc., etc., a gente só pode contar mesmo com o quê? Com as nossas vassanas, né? A gente nem sabe se a mente vai estar consciente ou inconsciente. Hum? Então, o que vai nos conduzir a uma dessas moradas celestiais são as nossas vassanas, não é, Mariné? Porque a mente enfraqueceu, a mente, né, já não é tão discriminativa, né? A mente, às vezes, não está nem consciente naquele momento. Então, as vassanas são as nossas vassanas. Desenvolver, cultivar vassanas espirituais, vassanas de investigação a respeito da natureza de Saguna Deus, como sugerido neste capítulo 8. A lembrança de Deus na hora da morte só é possível se nós tivermos essas vassanas devidamente estabelecidas. Caso contrário, a gente vai pensar naquilo que nós desejamos mais do que tudo. Eu acho que eu citei para você recentemente uma coisa que eu ouvi daquele meu guru, que eu não posso dizer o nome, 30, 40 anos atrás, né? Ele, numa das falas dele, ele dizia que era reconhecido, né, mais ou menos, cientificamente, que a maioria dos homens, ou grande parte dos homens, deixava o corpo com uma ereção. Por quê? Porque na hora da morte, né, o desejo sexual, sendo aquele mais dominante, produzia essa última ereção antes do indivíduo deixar o corpo. Então, a gente vai pensar naquilo que nós valorizamos acima de tudo, né? Assim conclui-se o 8º capítulo. E assim Krishna começa o seu ensinamento. E, portanto, esse capítulo é chamado de o Yoga do Imperecível Brahman. Em alguns livros, esse capítulo é intitulado Taraka Bababababá, Yoga da Libertação Absoluta. Ok, então a gente vai fazer um resumo rápido agora. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica
as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.